Como eu estava dizendo para vocês, nós estamos falando basicamente de simplificação de radicais, vamos tentar simplificar essas raízes. E, a princípio, para que eu simplifique uma raiz dessa aqui, a primeira coisa que eu preciso é pegar o radicando e escrever ele como um produto de fatores primos. Então, nossa primeira preocupação é escrever o radicando como um produto de fatores primos. Bom, quando eu digo para vocês escrever o radicando como produto de fatores primos, vocês vão ter que fazer a fatoração. Bom dia, Anderson. Vocês vão ter que fazer a fatoração do número 180. Se vocês lembram bem, o que seria fazer a fatoração do número 180? Seria fazer que, a princípio, a divisão dele pelos números primos, sair dividindo o número 180 pelos números primos. Lembrando que a gente sempre divide pelo menor número primo que tem, tá? Que é possível a divisão ser uma divisão exata. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, vocês lembram quais são os números primos? Eu vou precisar deles. 2, 3, 5, 7, 11. Perfeito. Ótimo. Os números primos são exatamente esses números que acabaram de falar aí. 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Existem bem mais. Eu vou parar por aqui, que esses aqui eu acho que vão ser suficientes para o desenvolvimento da nossa aula. Então vocês precisam pegar o número que está dentro da raiz, que é o radicando, tá? E fazer a decomposição dele como um produto de fatores primos. Olha só o que eu vou fazer bem aqui, ó. Vocês vão analisar o número e vão verificar. Esse 180 dá para dividir por qual número? Dá para dividir por 2, já que 2 é o menor primo que tem? Será que dá para dividir por 2? Dá. Dá sim, perfeito. Sim, porque é o número par. Isso é uma observação que eu queria chamar a atenção de vocês. Todo número par sempre vai ser possível fazer a divisão pelo 2, qualquer número par. Tá? Então, se aqui for par, pode ir no 2 que vai dar certo. Dá quanto 180 dividido por 2? 90. 90. Observa que ainda deu par, né? Então, seguindo nossa linha de raciocínio, continua sendo divisível pelo número 2. 90 dividido por 2 dá quanto? 45. Muito bem. Agora, aqui, ó, preste atenção. A gente, até aqui, estava dividindo somente pelo número 2, que é o menor número primo que estava sendo possível a divisão ser exata. Agora, eu observo que é 45. Se eu for dividir 45 por 2, não dá uma divisão exata, vai dar um número decimal. Então, eu não vou mais dividir por 2, eu vou procurar o próximo número primo no qual a divisão seja exata. Então, pela ordem aqui, se a gente fosse tentar, seria tentar dividir pelo número 3. Aí vocês têm que se perguntar, 45 é divisível pelo número 3? Sim. Dá quanto? 15. 15, muito bem. Aí a gente continua tentando. Olha, se vocês fizeram tudo certinho e bem que não deu para dividir para 2, pelo número 2, depois não vai mais dar pelo 2 não. Só se vocês errarem em algum momento, tá? Mas se vocês estão fazendo tudo certinho, já fizeram todas as divisões pelo 2, esquece 2, é só daqui para frente. Bom, eu vou tentar o 15, obviamente ele continua dando para ser divisível pelo número 3. Então eu faço 15 dividido para 3, que dá 5, e a gente coloca o número 5 aqui, tá? Bom, só que aí o 5 não dá mais para dividir para 3. Aí a gente vai pegar o próximo número primo da sequência e tentar. E verificar se é possível fazer a divisão. No caso, o próximo número aqui da sequência dos números primos é o próprio 5. Tá? Obviamente que o número 5 ele é divisível por ele mesmo. Tá? Isso sempre vai acontecer. 5 dividido por 5 dá 1. Bom, quando a gente chega aqui no número 1, a gente encerra o processo basicamente. E aqui a gente escreve como em forma de potência, tá? Esses fatores a gente escreve em forma de potência, mas eu queria fazer uma observação com vocês. Qual é o índice da minha raiz aqui?
2. 2, perfeito. Então, quando vocês forem escrever potências, vocês têm que escrever potência com expoente igual a 2. Ah, professor, se tiver mais termos, não me interessa. Sempre tenta agrupar os números de modo que o expoente ele fique igual ao índice. Pode até sobrar número, mas quando for fazer o agrupamento das potências, tem que fazer dessa forma, justamente para que eu consiga aplicar a primeira propriedade de potenciação. Então, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Esse exemplo aqui, ele dá perfeito, ele não vai precisar vocês estarem fazendo essa logística que eu estou dizendo para vocês. Mas vai ter uns exemplos aí, que eu vou colocar já já, no qual vocês vão ter que fazer essa análise. Então, olha só, 2 vezes 2 em forma de potência pode ficar como 2 ao quadrado. 3 vezes 3 em forma de potência pode ficar como 3 ao quadrado. E o 5 ele é solitário, ele é sozinho, não tem companhia de ninguém, fica só ele mesmo. Tá? Então, é como se eu tivesse a seguinte expressão. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso que eu chamo de fatoração. Fazer a decomposição do número como um produto de fatores primos. Tá bom? Olha como fica bonitinho. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão cochichando aí. Procura alguém para 5. Né? Thiago. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a minha raiz, tá? Eu vou reescrever a minha raiz. Só que agora dentro da raiz eu não vou mais colocar o número 180. Quem que eu vou colocar no lugar do número 180? O produto de fatores primos. Então nós vamos escrever da seguinte forma. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Prontinho. Vocês lembram da quarta propriedade de radicais? Mais ou menos. Mais ou menos? Como é que é o seu mais ou menos? O que dizia a quarta propriedade? Vamos lá, gente, me ajuda aí. O que dizia? Vocês têm que estudar de forma contínua, todo dia, tirar 5 minutos para fazer essas leituras, para fazer essas revisões. Pessoal, eu vou colocar como observação bem aqui do lado, que é o que eu vou usar. Eu preciso dela agora. Quarta propriedade. Isso aqui era para vocês já terem decorado isso aqui. Não era nem para mim estar revisando isso aqui. Vocês estão com um tempo bacana aí disponível para fazer essa leitura, para fazer essas revisões. Eu quero as propriedades no pé da língua de vocês, sem erro. Eu perguntei, vocês falam. A quarta propriedade é quando eu tenho a raiz enésima de um produto de A vezes B, por exemplo. O que eu faço é que eu posso desmembrar. Ó, sempre que for um produto, eu posso quebrar aqui, ó, e deixar cada número que está sendo feito o produto com a sua própria raiz. Então eu posso escrever a raiz n de A vezes a raiz n de B. Lembrando que essa propriedade só vale quando é multiplicação ou divisão. Então, se eu tenho dentro da raiz um produto, eu posso separar. Beleza? Lembraram? Professor, eu sabia, só não sabia explicar. Tem isso também, eu concordo com você. Isso é muito comum. Às vezes a gente sabe, mas na hora de explicar dá aqueles... Bom, olha só, o que eu vou fazer aqui? Só que aqui dentro eu tenho 3 produtos. E aí, professor, não tem problema nenhum. Pode ter até 1000 produtos. Eu posso separar se eu desejar. Eu posso fazer isso aqui. E no momento eu desejo fazer. Eu vou calcular a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o primeiro fator, vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o meu segundo fator, vezes a raiz quadrada de 5. Olha como está ficando bonito, gente. Isso aqui vai ficar bem simples, vocês vão perceber.
que eu quero dizer para vocês. Bom dia, Maria Clara. Isso é igual a... Agora, o que a gente faz? Foca, pessoal, foca primeiro aqui, ó. Foca nesse valor, nessa raiz, na primeira raiz. Só olhem para ela. A raiz quadrada de 2 ao quadrado. Quem é o índice dessa raiz? Quem é o índice? 2. Gostei da Neném falando aí. 2, 19, 9? É 2, muito bem. O que diz a primeira propriedade? Vocês lembram? Vocês lembram da primeira propriedade? Revisão bem rápida. É de multiplicação, né? A primeira? Não. A primeira... Ou não? Não. A primeira que droga. propriedade é quando o índice é igual ao expoente. Aí você esqueci. cancela o Me índice. confundi. Isso, Cancela a raiz. No caso, fica só o... Vamos isso. supor que o 2? Isso. É como se eu tivesse a raiz n de a elevado a n. Aí, sempre que o índice é igual ao expoente, cancelamos o índice e o expoente. Isso vai ser igual a a. Claro que levando em consideração que a é sempre positivo aqui pra gente, por enquanto. Então, turma, de acordo com a primeira propriedade, aí vocês precisam anotar isso depois, para vocês não esquecerem. De acordo com a primeira propriedade, eu posso cancelar o índice, que é 2, e o professor ele não está aparecendo, não precisa. Eu sei que ele está lá. Eu sei que ele é 2 e aqui é 2. Cancelou, vai ficar somente quem? Só o número 2, a raiz, ó, game over para a raiz. Mesmo esqueminha aqui, ó, esse índice é quanto? É 2. O expoente aqui é quanto? É 2. Cancela os 2, some a raiz. Game over para essa raiz também. Aí o cara vem todo empolgado, acertando tudo. Aí vem. O índice aqui é 2. O índice aqui é 1. Opa! Eu posso cancelar? Óbvio que não. Eu só posso cancelar quando o índice e o expoente são iguais. E aí, professor, o que eu faço aqui? Nesse caso, como o expoente é menor do que o índice, não faz nada. Pode sossegar e deixar do jeito que está. Se o expoente fosse maior do que o índice, tinha um truque para a gente poder fazer. Mas nesse caso aqui, nada mais. Só para. Bom dia, Sara. Esqueci do nome. Bom, então agora a gente pode reescrever toda essa expressão da seguinte forma. Aqui ficaria 2 vezes 3... vezes a raiz quadrada de 5. Quanto é 2 vezes 3? É 6, então fica 6 vezes a raiz quadrada de 5. O que foi que eu disse para vocês que ia acontecer? A simplificação do radical. E é justamente o que aconteceu aqui. Dentro da minha raiz tinha o número 180, agora não tem mais o número 180. Tem somente a raiz de 5, tá? Então, olha o que aconteceu, pessoal. Olha aqui uma coisa legal, muito linda isso aqui, ó. Eu tinha uma raiz quadrada de 180, por meio da fatoração do número 180 e por meio das propriedades de radiciação, eu consegui escrever a raiz quadrada de 180 como sendo 6 vezes a raiz quadrada de 5. Tranquilo aqui? Eu vou entender isso como... Ainda não. Ainda não. A gente vai fazer mais exemplos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a raiz quadrada de 180 e o número 6 vezes a raiz quadrada de 5, elas têm o mesmo resultado se eu fosse calcular as raízes fazendo o uso de uma calculadora, tá bom? Eu vou reforçar essas ideias aqui com vocês. Mas o esqueminha é sempre esse, não vai mudar, é sempre esse esqueminha aqui. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para a gente fazer. Pronto, dá para fazer com 50. Vamos fazer aqui com 50. Vocês devem estar se perguntando, professor, para que eu quero simplificar a minha raiz? Muitas das vezes para escrever as raízes de forma mais elegante, fica mais bonitinho. Mas também quando eu for somar radicais. Quando vocês forem somar radicais, vocês muitas das vezes vão precisar fazer
essa simplificação. Deixa eu pegar um bem simplesinho aqui, que eu acabei de olhar aqui, é raiz quadrada de 50. Isso aqui não vai dar trabalho pra gente. Bom, imagina que eu pedisse para vocês fazerem a simplificação da raiz quadrada de 50. Obviamente que a raiz quadrada de 50 não possui uma raiz exata. Porque se vocês forem procurar 7 vezes 7, dá 49, ó, deu bem próximo. Então, se eu tentar o 8, 8 vezes 8, dá 64, passou. Bom, se não é uma raiz quadrada exata, o melhor que eu posso fazer com ela é simplificar. Tá? Bom, o que seria simplificar? Primeiro, a gente faz o quê? A decomposição do radicando em fatores primos. Então, vocês deveriam pegar e fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui embaixo. 50 e fazer a decomposição do número 50 como um produto de fatores primos. 50 dá para dividir por 2, obviamente, que vai dar 25. 25 dá para dividir por 2? Oi. Turma? Não, E porque é um número ímpar. eu vou dividir por quanto, então? 25 por quanto, para dar exato essa divisão? Por 5? Por 5, perfeito. Se eu tentasse por 3, não iria dar exato também, então o correto é dividir por 5. Ficaria 25 dividido por 5, que dá 5. Aí 5 dividido por 5, que dá 1. Então nós teríamos aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 2. Ou seja, eu ia escrever o número 50 como um produto de fatores primos, que no caso é 5 ao quadrado vezes 2. Olha que legal. O que eu faço agora? No lugar do 50, que está dentro da raiz, em vez de eu botar ele, eu vou colocar esse produto aqui. Então eu posso reescrever assim. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Aplico a propriedade aqui. Lembra qual é a propriedade? Propriedade de número 4. Separando aqui, ó, cada fator com a sua própria raiz. Então, é uma receita de bolo. Isso aqui não muda. Fica 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Simplifica aqui, ó, o índice da raiz e o expoente, é que eles são iguais, e ficaria igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Isso aqui foi menorzinha, mas simplório. Tranquilo aqui? Tranquilo. Bom. Isso aqui é muito útil para vocês. Vocês vão precisar muito dessas informações aqui, tá? Eu não sei se vocês estão anotando. Eu tenho uma atividade sobre essa simplificação de raízes aqui. E isso será cobrado futuramente de vocês, principalmente para somar radicais. E quando eu for somar, a maioria das vezes vou ter que fazer a simplificação desses radicais. Então é importante que vocês tenham esses conceitos bem afinados mesmo, tá bom? Oi, bom dia, Larissa. Bom dia, professor. Bom dia, Graziele. Turma, e se eu pedisse para vocês calcularem para mim a raiz cúbica de 720? Imagina que eu tivesse interessado nisso aqui. Primeiro, se eu quiser simplificar, independentemente de quem seja o índice, o procedimento vai ser o mesmo. Apenas a questão dos agrupamentos dos valores, quando eu for fazer as potências, os expoentes têm que ser idênticos ao índice, tá? Não pode ser diferente, porque se for diferente não vai dar certo. Bom, provavelmente esse valor aqui não possui uma raiz quadrada exata. E pelo fato dele não possuir uma raiz quadrada exata, eu vou simplificar escrevendo como um produto de um número real, ou de um número natural, por uma raiz, se for possível.
Então vamos começar. Primeira coisa, primeiro passo que a gente sempre faz quando a gente quer expressar, a gente quer simplificar uma raiz. Escrever, fatorar o radicando, fatorar o número que está dentro da raiz. Escrever como um produto de fatores primos. Eu deveria fazer o 720 como um produto de fatores primos. Então eu faria aqui basicamente da seguinte forma. 720 a gente sabe que dá para dividir por 2, que vai dar 360. 360 continua sendo par, então continua sendo divisível por 2, que dá quanto? Dá 130, não, perdão, dá 180, que dá para dividir por 2, que vai dar 90, dá para dividir por 2, que vai dar 45. Estou fazendo já um pouquinho mais direto as contas para a gente não perder muito tempo. 45 dá para dividir para 2? Não, mas dá por 3, que dá 15. Continua dando para dividir por 3, que dá 5. E agora dá para dividir por 5, que dá 1. Prontinho. Encerramos aqui. Aluno afobado faz o quê? Pega esses camaradas aqui e escreve 2 elevado à quarta potência. Tá errado? Errado não tá, mas porque eu preciso também não tá legal, não tá correto assim. Por quê? Quem é o índice aqui? É 3. Então, pessoal, é mais interessante para mim agrupar ou escrever em forma de potência com o expoente 3. Se eu pegar uma potência com o expoente 4, não vai ficar legal para mim. Porque na hora de simplificar, quando o índice é igual ao expoente, não vai dar. Tá bom? Então, se passar, vocês fazem o seguinte, peguem somente a quantidade exata fazendo os agrupamentos. Vocês vão agrupar até aqui, ó. Somente os 3. Ó. Aí vocês iriam escrever eles 3 em forma de potência, que seria 2 elevado ao cubo. Professor, e esse 2? Deixa ele sozinho aí, ficou solitário. Não vai agregar em nada. E esses outros termos também, eles vão ficar sozinhos, porque não dá para escrever esses termos aqui como uma potência onde o expoente vai ser igual ao índice, porque não tem termo suficiente. Aqui ficaria somente 3 ao quadrado e aqui ficaria somente 5. Tá? Bom, então quando eu fosse escrever aqui o produto, ficaria 2 elevado ao cubo vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tranquilo aqui, ó? Deu para visualizar? Porque eu estou pegando somente 3, não peguei logo os 4 expoentes, porque eu quero cancelar isso aqui com o índice da minha raiz. Então, turma, quando eu for reescrever bem aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó. A raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Aqui já dá para a gente visualizar uma coisa. Desses fatores, o único que vai poder eliminar a raiz é esse bem aqui, ó. O primeiro. Por quê? Porque o expoente dessa potência é igual ao índice da raiz. Aqui o expoente é 1, apesar de não aparecer, é 1, não vai dar para cancelar. Aqui o expoente é 2, também não vai dar para cancelar. E aqui o expoente é 1, também não dá para cancelar. Então o que eu vou fazer? Como esses camaradas aqui, nenhum é possível cancelar o expoente dele com o índice da raiz, eu vou deixar todos eles dentro da mesma raiz e vou colocar em uma raiz separada somente o termo que pode sair de dentro da raiz, que no caso é esse primeiro termo que eu coloquei aqui. Então eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. A raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2
vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso aqui eu vou escrever na mesma raiz porque não me interessa separar. Tá? Não tem como eu tirar ninguém da raiz. O único que pode sair da raiz é esse primeiro termo. E aqui a gente fez isso por meio da primeira propriedade, tá? Essa aqui é a primeira propriedade. Opa, perdão. A quarta propriedade que eu apliquei. Quarta propriedade. Bom, aplicando a quarta propriedade, a gente obtém um produto de duas raízes. Observa que na primeira o índice da raiz é igual ao expoente do radicando. Então eu cancelo índice e expoente. E essa expressão ela pode ser reescrita da seguinte forma. 2 vezes. Aqui, pessoal, como eu não vou tirar da raiz, eu vou escrever na forma de um número mesmo só. Eu vou desenvolver tudo, multiplicar. Fica 9, 5 vezes 9, 45, 2 vezes 45, 90. Então fica 2 vezes a raiz cúbica de 90. Prontinho, ó. Olha como ficou show de bola. Deu para entender? Deu para visualizar o que eu quero? Ou vocês ainda estão com dificuldade ainda? Deu pra entender. Deu? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo entender mesmo. Deixa eu colocar aqui uma situação para vocês. Simplifica essa aqui para mim. Eu vou dar 5 minutos para vocês. É o tempo que vão chegar já os outros alunos. 5 minutos para vocês simplificarem exatamente essa raiz aqui, ó, a raiz cúbica de 216. Vocês estão com o caderno em mãos, não estão? Tá. Sim. Sei. 5 minutinhos para vocês, é o tempo que eu tomo um pouco de água. E aí, já conseguiram? E aí, turma, cadê vocês? Já resolveram nossa problemática? Ainda não. Meu Deus. Tentando aqui. Ai. O professor tá rindo aí, ele sabe, olha. Ele quer ver o povo quebrando cabeça. Vocês têm que pensar, vocês têm que raciocinar. Só assim vocês vão aprender isso aqui. Oi? Eu tô fazendo isso bem. Pera aí, tio. Tá meio complicado aqui. Tá complicada a divisão? Mais ou menos, mas eu tô conseguindo resolver. Bora lá. Eu vou mandar umas para vocês e vou indicar umas do livro também. Inclusive, só que o livro tá com umas questões tão bobinha. Deixa eu terminar aqui que eu marco para vocês o que eu quero que vocês façam do livro. Não, deixa eu fazer, senão a gente vai ficar aqui e não vão terminar agora. Primeiro, dividir Acho por... que terminei, professor. Já? Deu quanto? Não, pode fazer. Deu certo. Oi? Deu certo, professor. Olha, 6. Eu acho que é isso acabei mesmo. de terminar aqui. Olha, vamos ver isso aí, já. Quanto é 216 dividido por 2? 108. 8. 8. 108 dividido por 2? 54. 54 dividido por 2? 27. 7. Deu ímpar. Dá por 3. 27 por 3? 9. 9. Dividido por 3? 3. 3 Seis. dividido por 3? Opa, 6. perdão. 1. Eu errei. Foi mal. Eu que errei também. Deu 1. Bom, então olha só. Essa aqui já veio bem ajustadinha, né? Se vocês observarem bem, o índice é 3 e já dá para de cara agrupar eles de 3 aqui, ó. Os 3 aqui certinho, ó. Nem precisou fazer o que a gente fez no exemplo anterior, que ele já está perfeito aqui, ó. Show de bola. Esse aqui também, no esquema que eu quero. São 3 elementos, então eu posso escrever como uma potência da forma 3 ao cubo. Então fica
2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Tá? Então essa expressão aqui ela pode ser reescrita da seguinte forma. A raiz cúbica de 216 é a mesma coisa de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Vezes 3 ao cubo. Tá? Podemos simplificar aqui, ó, separar cada um com a sua própria raiz, já que vai dar para extrair alguns termos de dentro da raiz. Então ficaria a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Quando o índice é igual ao expoente, cancela índice expoente, cancela-se índice expoente de cada um. Ó. Então é como se tivesse somente 2 vezes 3. E aí uma salva de palmas aí para o Thiago, que realmente dá 6. E professor, vou nem dizer que ele pegou a resposta aí no comentário. Thiago. Não foi, não. Tô brincando. Eu consegui encontrar aqui, mas aí eu fui ver que mandaram 6 a resposta. Ele sabe. Mais ou menos. Mas foi isso mesmo. A Bianca que desenrotinha dizer, desculpa, eu não estava olhando os comentários. Essa aqui, por que deu só um número? Por que não apareceu raiz? Porque o número 216, a raiz cúbica dele é exata. Tanto que se vocês fizerem 6 elevado ao cubo, tá? Que é a mesma coisa de 6 vezes 6 vezes 6, isso aqui vai dar 216. Então, turma, muitas das vezes quando vocês quiserem calcular uma raiz, tá? E vocês não souberem de cabeça o valor, vocês podem decompor, usar as propriedades e vocês vão poder achar o valor dessa raiz. Então é bem simples esses conceitos aqui, tá? Não é tão complicado assim não como vocês estão dizendo, tá bom? Então eu acho que aqui não vai ter grandes dores de cabeça para vocês não, eu espero que não. Isso aqui é uma coisa que vocês vão conseguir desenrolar. E eu vou precisar também muito disso aqui na próxima aula, quando a gente for falar da adição envolvendo raízes. Antes de eu, ainda não estou encerrando não, mas deixa eu logo adiantar para vocês. Vocês, além das umas 2 questãozinhas básicas que eu vou mandar na plataforma para vocês, eu quero que vocês façam isso bem aqui para mim, ó, do livro de vocês, no caderno de vocês. A da plataforma vocês vão ter que me devolver, vai ser pouca na plataforma. Tá? Página 42. Vocês vão ter que fazer a questão de número 1. Vocês vão ter que fazer a questão de número 2. Vou até fazer um comentário sobre essa questão 2 aqui, rapidinho para vocês. A questão de número 3 também tem tudo a ver com a nossa aula de agora. São 8 questões, né, professor? Isso. Estou selecionando aqui. Eu quero a questão 6. São umas questões que não vale nem a pena a gente fazer. A questão 7. Nesse caso é para copiar no caderno, né? Isso. E a questão 8. Pronto. São essas as questões que eu quero que vocês façam. Que elas trabalham conceitos que eu achei bem legal e bem interessante pra gente. Eu vou fazer um comentário em especial sobre a questão de número 2. Que pode ser que vocês tenham alguma dificuldade. Que ela tem um requinte um pouquinho diferente do que a gente trabalhou até aqui. Tá? Ó, na questão número 2, ele faz mais ou menos as questões, para vocês simplificarem as raízes. Só que ele faz assim, ó, por exemplo, a raiz cúbica de uma letra elevado à quinta potência. Eu tenho que simplificar essa raiz. Se, pessoal, se o expoente ele é maior do que o índice, vai ser possível fazer essa simplificação. Como? Primeiro, vocês podem, não vai ser preciso fazer isso aqui toda hora. Quando vocês entenderem, vocês vão fazer de forma mais rápida. Mas a princípio eu vou fazer assim, ó. Vocês vão escrever a raiz cúbica de quanto é z elevado à quinta potência? É z vezes z vezes z vezes z vezes z. Vocês concordam comigo? No momento sim. Até o momento eu estou certo. Muito obrigado. Bom, quem é o índice da minha raiz? O índice é 3. Se o índice é 3, eu quero escrever isso aqui como uma potência com expoente 3 e não com expoente 5.
certo? Para que eu quero escrever com uma potência com expoente 3? Para que eu possa eliminar o expoente, o índice da raiz, e eliminando a raiz no meio disso tudo. Então, em vez de eu pegar todos os termos, eu vou pegar somente esses 3 aqui, ó. E agora, novamente, eu torno a escrever em forma de potência. Então, é como se eu pudesse reescrever a expressão da seguinte forma. A raiz cúbica de z elevado ao cubo, que esse pedacinho aqui, ó, esses 3, é z ao cubo, vezes esses 2 aqui ficam escrito como? Z ao quadrado. Então, isso, alguém ia falando aí. Pronto. Separa. Vai ficar a raiz cúbica de z ao cubo vezes a raiz cúbica de z ao quadrado. Bom, o que vocês vão poder fazer bem aqui, ó? Vão eliminar o índice daqui com esse expoente, tá? Então é como se tivesse somente a expressão z que multiplica a raiz cúbica de z ao quadrado. Deu para entender? Isso é fácil para o senhor? Muito. Então Olha. é fácil. Não, você sabe. Olha, você sabe. É só pegar aqui, ó, o termo que tem o expoente. Se ele for maior do que o índice, desenvolve assim, ó. Aí depois tu agrupa de modo que o expoente fique igual ao índice. Poxa, é fácil. É bom que só repetir o Z aí até mais hora. Pois é. Olha só, vamos fazer mais um só para reforçar essa ideia. Porque a questão 2 ela é assim, tá? Imagina aqui que eu tivesse assim. A raiz quadrada, vamos dizer que de y elevado à quinta potência. Pronto, esse aqui. De novo, rapidinho agora, vou fazer mais rápido. Ficaria a raiz quadrada de quem? Y vezes Y até dar 5 aí. Perfeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, você alguma coisa tá entendendo, não tem essa, olha aí. Até aqui. E agora, o que a gente vai fazer? O que eu tenho que observar? O índice da raiz. Quanto é o índice da minha raiz? 2. 2. 2. Então, quando vocês forem agrupar os termos aqui, ó, tem que escrever y ao quadrado, professor, e o último, não vou fazer nada, ele tá aí e vai ficar aí. Não tem o que eu fazer solitário. com ele. Vai ficar solitário, não tem muito o que eu fazer com ele. Porque se eu colocar ele aqui, inserir ele nessas potências, vai mudar de novo o expoente, vai ficar diferente do meu índice, eu não vou poder aplicar a propriedade que eu tanto quero. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, que isso aqui pode ser reescrito como a raiz quadrada de y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y, tá bom? Então agora a gente aplica a quarta propriedade, ó, separa aqui os termos, ó, cada um com a sua raiz, já que vai sair todo mundo da raiz, quase todo mundo, só não o último. Então ficaria a raiz quadrada de y ao quadrado vezes a raiz quadrada de y ao quadrado vezes a raiz quadrada de y. Quem são os termos que vão sair da raiz aqui, gente? Só aqueles que têm o expoente igual ao índice. No caso, ó, esse camarada aqui, 2, cancela com esse. Aqui também é 2, cancela com esse. Então, nós teríamos a expressão y vezes y vezes a raiz quadrada de y. Y vezes y é y ao quadrado. Eu poderia escrever o seguinte. Alguém está falando? Professor, Oi. por que não tirou esse último y da raiz quadrada? Porque o expoente dele não é igual ao índice da raiz. Eu estou aplicando a primeira propriedade. Quem é o expoente desse y aqui? É 1. E quem é o índice da minha raiz? É 2. Então eu só posso eliminar a raiz quando o índice é igual ao expoente.
Tá? O índice e o expoente são iguais, que nem foram aqui. Ó. O índice aqui é 2, apesar de não aparecer, o expoente é 2. Pela primeira propriedade de radiciação, cancela-se índice e expoente eliminando a raiz. Mesma coisinha aqui, ó, que era 2, o índice, o expoente é 2. Então cancela índice e expoente, some a raiz. Esse aqui é 1 e aqui é 2. Não dá para fazer isso. Somente quando o expoente é maior do que o índice ainda consigo utilizar esse artifício aqui para simplificar mais. E aí, deu para entender? Uhum. Deu. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Nossa aula de hoje É fácil, foi sobre simplificação de radicais. A nossa próxima aula vai ser sobre soma. Então eu preciso de tudo isso aqui no pé da letra mesmo, vocês bem cientes disso. Então eu aconselho que vocês revisem isso durante a semana, façam atividade. Eu vou postar duas questãozinhas bem básicas para vocês me devolverem lá na plataforma. E essa do livro façam apenas no caderno de vocês. Tá bom, turma? É isso aí que eu quero. Professor, Oi, pode falar. deixa eu mandar essa imagem lá na plataforma Vou da aula mandar. de hoje.